Paz de Deus, queridas, quero compartilhar do meu testemunho com vocês. Eu não sou aqui de Paranaguá, eu cheguei aqui em 2000. Desde então, em 2002, eu conheci a igreja através dessa família, da tia Cida e do tio Gil, me apresentaram a igreja. Ali eu me batizei, ali eu me casei, tive as minhas filhas, passei por todo o processo de reestruturação, de cuidado de Deus no relacionamento. E desde então eu sou atuante na igreja. Nós nunca paramos de trabalhar na obra do Senhor, como líderes de grupo, sempre atuantes, sempre envolvidas na obra do Senhor. E assim, foram momentos muito felizes, são momentos muito felizes, né? E eu fico muito grata a Deus por ter uma comunidade a qual eu faço parte e que me conhece, né, bem dizer, desde que eu estou ali. Em 2021, eu descobri que eu descobri que estava com câncer e por negligência médica, eu demorei muito para descobrir. Quem descobriu para mim o meu câncer foi a minha ginecologista. Eu já tinha ido num profissional, ele disse que não era nada. Eu engavetei aquele exame e depois de muito tempo, a minha médica me fez procurar uma segunda opinião e foi onde eu descobri que eu estava com câncer. E quando eu fui fazer a cirurgia, eu descobri que eu já estava com as cordas vocais afetadas, com a garganta afetada. Eu tirei os linfonodos, tirei toda a tireoide, eu fiz retirada total. E eu tive paralisia vocal, as minhas cordas vocais paralisaram. E quando eu cheguei nesse momento da paralisia vocal, foi onde realmente eu tive que lidar com muitas coisas. Assim, tive que... um momento com Deus onde você reflete sobre toda a tua vida. Desde a infância, a adolescência. Eu tive uma infância... Eu fui muito amada na minha infância, muito mesmo, pela minha mãe e pelo meu pai. Eles me ensinaram valores, me ensinaram a devoção a Deus, o temor a Deus. Minha mãe sempre foi muito temente a Deus, ela sempre me ensinou muito isso. Meu pai sempre foi um homem de muito caráter. Porém, como família, assim, não eram totalmente desestruturados. Nós não sabíamos nos relacionar em família, era um conflito eterno. Né? Eterno, graças a Deus não, porque quando eu me casei, eu optei por isso não me acompanhar no meu relacionamento. Me acompanhou por um tempo, eu tive que lidar com isso também, mas graças a Deus eu tive pessoas que me ajudaram nessa caminhada. Então, quando eu tive a paralisia vocal, tudo isso veio à tona. E eu não entendia porque aquilo estava acontecendo comigo. Muitas vezes a gente não entende porque a gente é colocado em algumas situações. E às vezes realmente não é colocado porque tem propósito. Eu acho que a gente tem que passar por essas coisas porque o mundo é mau, o mundo ele é um mundo pecador e a gente vai viver em processo constante disso. Seja doença, seja uma situação adversa, seja no trabalho, a gente vai ter que lidar com isso. Nós estamos no mundo ainda, então o mundo ele gera isso em nós, a resiliência, a resistência, né, de passar por todos os processos que precisamos. E o que eu quero compartilhar com vocês é que em todo esse processo de cura física, fui curada emocionalmente das minhas emoções. E ali também, nesse momento, estava com os adolescentes, eu fui liderar os adolescentes com a voz totalmente paralisada, eu não falava. E quando Deus me curou, eu estava trabalhando na obra, eu não parei. E eu fui curada por Deus, foi por Deus, porque eu fui procurar um médico, um laringologista, e ele disse: olha, Miriam, as tuas cordas vocais do lado esquerdo, elas estão paralisadas. Você vai fazer a fisioterapia e nessa fisioterapia você vai exercitar a sua corda do lado direito e elas vão ter que se encontrar. Se elas não se encontrarem, você vai falar assim pro resto da vida. E daí eu fui pra fisioterapia e um dia em um momento de oração, eu falei pro Senhor, Senhor, eu quero ser curada, seja feita a tua vontade, mas mesmo assim eu vou continuar mantendo firme a minha fé em ti. E eu fui curada. Por que eu sempre falo isso assim? Eu já lidei com muitas coisas na minha vida. Já lidei com abuso físico, vivi frustrações da infância, as quais eu carrego marcas até hoje,
mas são marcas que me fizeram ser forte e resiliente em Deus. Eu poderia ter desistido. Então, no momento que eu queria desistir, eu me apegava a Deus. No momento que eu queria estar longe, eu estava perto de Deus. E nesses últimos dias, queridas, mesmo eu sendo tão atuante na obra de Deus, nunca descansando, sempre muito presente, eu tive que passar por um processo. E o processo qual era? Nós sempre trabalhamos juntos, eu e meu marido, sempre juntos. E ele decidiu no coração que ele precisava descansar. Ele precisava descansar de trabalhar na obra, descansar no sentido de ter um tempo para a família, não correr tanto como a gente corria. E com esse desejo no coração dele, automaticamente eu não poderia continuar sem ele. Eu teria que acompanhá-lo. E eu amei, aceitei, fiquei com meu coração muito emotivo, fiquei muito sentida, assim, de toda a situação, de toda a estrutura de ter passado por isso. Mas sempre firme em Deus. Deus, o Senhor sabe os propósitos, os planos. Demorei muito para entender o que Deus queria de mim. Demorei muito para entender o que eu tinha que fazer naquele momento. A minha espera em Deus, meu coração em Deus. Já tinha sido curada, já tinha sido abençoada por Deus, já tinha sido restaurada na alma. Estava tudo bem, o que mais me faltava, né? E ali Deus começou a lidar comigo de uma forma diferente. Ele começou a levar para longe pessoas que eram muito próximas de mim. Ele começou a colocar essas pessoas um pouco mais distantes. Eu já não conseguia falar da mesma forma que eu falava, eu já não conseguia orar da mesma forma que eu orava, eu já não conseguia me expor da mesma forma que eu fazia antes. E eu comecei a perceber essas mudanças no meu comportamento. Mas tá tudo bem, é um momento de descanso da alma, descanso do coração. E eu comecei a murmurar. Eu começava a reclamar do tempo que eu ficava em casa, ou reclamar do tempo que demorava o culto. Enfim, isso meu coração começou a se entristecer com tudo isso. Resumindo a história, queridas, eu percebi nos últimos dias que eu estava entrando em um ciclo que talvez eu não tenha lidado mesmo com todas as emoções que eu precisava. Eu acho que o mais difícil foi lidar com o descansar. Você parar suas atividades e perceber que você está sozinha, Poucas pessoas estiveram segurando a minha mão, poucas pessoas estiveram realmente me resgatando da minha tristeza, da minha angústia, estiveram próximas a mim. E olha, eu digo assim, queridas, eu louvo a Deus, porque houve mulheres na minha vida que me conhecem desde o meu primeiro dia na igreja, que seguraram a minha mão, que cuidaram de mim, que não me deixaram desistir ou me cansar e falar não quero mais. Elas seguraram realmente minha mão, me colocaram perto delas, me levaram para perto delas. Mas mesmo assim, eu tenho lidado com esses momentos, esses dias de isolamento. Deus tem me ministrado ao meu coração da seguinte forma: eu trabalhei tantos anos na obra, passei por tantos testemunhos de superação, e eu não sei lidar com a solitude. Deus falou assim, você não precisa de cargos, você não precisa estar envolvida em alguma coisa para eu ministrar ao seu coração. Eu quero ministrar ao seu coração como você está hoje. Então Deus tem me colocado em lugares áridos, não porque alguém fez algo para mim, não, porque eu não me vejo sentada esperando as coisas acontecerem, eu me vejo sempre muito envolvida com tudo. Mas Deus tem me cobrado isso, tem falado, olha, esse é o momento que você precisa descansar, é o momento que você precisa amar a sua família, é o momento de você entender que os processos mudam, as pessoas vão embora, que você precisa levantar de alguns lugares. A Carol sempre fala isso nas ministrações dela. Já fui muito usada na mão de Deus, sabe? Já fiz
Já ouvi muitas pessoas falando, olha, Miri, que palavra bonita. Lógico que eu nunca imaginei isso, nunca. Eu sempre me vi a menor das pessoas. A minha alegria era servir, é servir. A minha alegria é se sentir útil para outra pessoa, é saber que eu posso fazer algo para aquela pessoa e isso me traz alegria. Mas nos últimos dias a fonte secou, o deserto chegou, o silêncio de Deus alcançou meu coração. Falava e não ouvia, clamava e não via perspectiva. E eu louvo a Deus, porque eu fui muito amada, fui cuidada por cada mulher. A Eliséia é uma amiga que está comigo desde sempre, viu a Sofia bebê, cuidou dela. Enfim, eu não, se eu for falar o nome de todas, eu posso pecar nisso, porque todas elas estiveram ao meu lado. Já passei por momentos difíceis, assim, situação financeira. Eu tive amigas que deixaram seu carro comigo, com a minha família, que me abençoaram. Então, assim, eu sempre fui muito abençoada na igreja, sempre fui muito cuidada, muito amada por Deus. E esse momento é só um momento de isolamento mesmo, de precisar entender que mesmo estando não estando no contexto de estar trabalhando, atuante, eu estou sendo ministrada por Deus. Quero que você, através do meu testemunho, talvez eu não ensine tudo que eu gostaria, eu transmita tudo que eu gostaria. Queria ter mais tempo, queria ficar aqui contando sobre a minha vida para você, mas assim, o que eu quero que você saiba é que eu lidei sim com abuso emocional, com abuso físico, lidei com uma família desestruturada, tive que exercitar isso na minha família, lidei com um câncer, estou lidando contra um momento depressivo talvez, mas que tudo que eu vivi me fortaleceram em Deus hoje, para dizer para você que onde você está hoje não é o lugar que você tem que ficar. Você precisa seguir, avançar, olhar para o Senhor. Tudo que você viveu aponta para o Senhor. De todas as coisas que eu vivi na minha vida, de todas elas, a única coisa da qual eu nunca passou pela minha cabeça e pela qual eu me orgulho é não desistir do Senhor. Muitas vezes eu estava irada, brava, reclamando, mas quando eu percebia que o Senhor estava presente, eu chorava e me arrependia. Eu nunca desisti de servir ao Senhor. Não desista dessa caminhada. Não desista, se mantenha firme. O foco é Jesus, é para Ele que nós vivemos, é por Ele que nós existimos. Nós vamos passar por vários processos nessa vida, nós vamos ser ministrados de várias formas, nós somos frágeis, somos vasos de barro, que quando jogados ao chão ficam em pedaços. Nós somos isso. O que há de bom em nós é a graça abundante do Senhor, é a água jorrar no nosso coração. E eu digo mais, assim, em todos esses momentos da minha vida, eu tive a presença de Deus através de amigos fiéis, amigas que me resgataram os meus sonhos. Eu tinha um sonho e esses dias uma amiga me ligou: Miri, você pode fazer isso pra mim? E aquilo me trouxe à memória coisas que eu já tinha guardado. Então assim, ó, seja uma amiga de quem precisa. Seja os braços dela, as pernas. Às vezes você vai escutar ela reclamar. Minha irmã quantas vezes me ouviu reclamar. Não tive muita paciência às vezes, e ela sempre esteve do meu lado, grudadinha em mim. Não é porque era minha irmã, mas porque era minha amiga, um presente de Deus na minha vida. Às vezes eu estava sozinha em casa, triste, minha amiga ligava: ei, vem jantar comigo. Temos amigos que são especiais para nós, que vivem conosco hoje, que participam da nossa vida. Então, amizade verdadeira só em Cristo Jesus. Amigos verdadeiros só em Cristo Jesus. Não se sinta sozinha.
Quando nós sofremos muitas frustrações, quando a gente olha para o outro, a gente identifica nele a nossa dor. E a gente quer participar disso, a gente quer ajudar ele. E assim, não, às vezes não é nem falar, é só estar ao lado, sentar ao lado, ir ao cinema, jogar a conversa fora. Então eu louvo a Deus. Isso é assim um resumo da minha vida, de quem eu sou em Deus. Eu, quando era criança, Deus falou comigo e Ele falou assim: olha, você é minha. E eu acreditei naquela palavra, mesmo quando todas as circunstâncias diziam que não. Eu me mantive firme. Hoje eu tenho uma caminhada para viver com o Senhor. Eu tenho algo ainda a fazer para a obra do Senhor. E não importa onde eu vou estar, se eu vou estar aqui desse lado, se eu vou estar do lado de lá, se eu vou ser aquela que vai carregar os outros pela mão, ou se um dia você está sendo carregada, não importa. A minha vida é do Senhor, a sua vida é do Senhor. Ele te ama. Ele quer ter um relacionamento com você, Ele quer cuidar das suas feridas, das suas emoções, Ele quer tratar com você. Ele quer que você se liberte desse peso que você carrega, daquilo que colocaram sobre os seus ombros que não pertence a você. Ele quer ressuscitar sonhos, Ele quer trazer você expectativa de vida, Ele quer trazer um futuro de esperança, Ele quer te libertar. Ele quer tirar você da zona de conforto para dizer que você é corajosa, que você consegue, que você é capaz. Ele te capacita, ele te traz a verdade. Muitas vezes eu fui injustiçada. Quantas vezes eu voltava para casa, nossa, que injustiça. E eu não precisei fazer nada, o Senhor foi lá e agiu por mim, foi a minha justiça, foi a minha coroa de glória. Ele me trouxe, me resgatou, Ele me libertou. Ele foi o meu advogado naquela causa a qual eu não podia fazer nada. Deus tem sido isso para mim, Deus tem sido o ar que eu respiro, o fôlego de vida. Às vezes você não tem força para sair da sua cama, não tem poder, não tem ânimo. Mas mesmo assim, se agarre a Jesus. É Ele que vai te fortalecer, Ele que vai trazer o conforto, a esperança de vida para você. Sabe, quando você pensar que tá difícil, que realmente está difícil, chore. Chore, vá aos pés do Senhor, sabe? Tenha aquele tempo com o Senhor, seja 1, 2 dias, 3 dias. Eu precisei de meses para me restabelecer, meses. Mulheres que oraram por mim, mulheres que me abraçaram e falavam: Miriam, isso não é você, acorda, sai daí. E eu precisei ser resgatada, precisei ser curada, tratada, para estar aqui hoje e dizer assim que compensa servir ao Senhor, compensa estar com Ele, compensa amar a Jesus. De tudo que eu falei, talvez você nem chegue no final desse vídeo, mas se você tiver pulado para o final, esse final seja isso. Entrega a sua vida para o Senhor. Você não é a bagagem que você carrega. Você tem um propósito em Deus. Você é filha amada do Pai. Se você desistiu da caminhada, volta. Ei, volta para cá. Aqui é o teu lugar. É aqui que você vai ser restaurada. É aqui que você vai ser liberta. É na casa do Pai. É aqui que as suas emoções vão ser curadas. É aqui que você vai ser abençoada. E eu coloco a minha vida à disposição para te ouvir, para estar com você, para orar por você. Recebi muitas orações. Também já entreguei muitas orações. E nessa noite, estou gravando esse vídeo à noite, nessa noite, eu louvo a Deus. Não sei, talvez se o meu testemunho vai gerar frutos na vida de alguém. Mas se gerar, creia, não sou eu. É o Senhor Deus. É Ele, eu sou um vaso de barro quebrado aos pedaços.
mas o que está em mim é o puro nardo, é a essência do Senhor, é Ele, é por Ele, para Ele são todas as coisas. Que Deus abençoe a sua vida, que você seja bênção na presença do Senhor. Estarei orando por cada uma. Em nome de Jesus. Amém.